Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Cardoso. E nesse debate, o Caio Coppola, ele faz uma referência ao governo Lula. Ele chama o governo Lula de mentiroso e filho do diabo, fazendo ali uma referência a uma passagem bíblica. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Os integrantes do Partido dos Trabalhadores, o PT, vão receber um curso para melhorar a comunicação e aproximação com a comunidade evangélica. Esse curso terá o nome de Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira. As aulas serão divididas em 4 módulos, que vão desde diálogo com os evangélicos e construção de pontes ao enfrentamento à desinformação e manipulação política. Vale lembrar que pesquisas de diferentes institutos apontam que o governo Lula tem uma alta desaprovação com essa parcela da população. Segundo o mais recente levantamento do Datafolha, 48% do eleitorado evangélico avaliam a gestão Lula 3 como ruim ou péssima. Agora a gente vai ao debate, começando este bloco pelo Coppola. Coppola, esse curso, na sua avaliação, vai ser suficiente para o PT melhorar a interlocução com os evangélicos e até reverter a queda de popularidade do governo com essa parcela do eleitorado? Meu Deus, Basília, será que o PT encontrou Jesus? Não. O PT encontrou um obstáculo para tomar o poder: a fé cristã. Segundo a pesquisa Datafolha de fevereiro desse ano, 3 em cada 10 evangélicos consideram o governo regular. E 5 em cada 10 evangélicos avaliam que Lula e seus apaniguados têm feito um trabalho ruim ou péssimo. Então, se o PT é temente a Deus, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está com o coração quebrantado diante de tamanha rejeição pelo povo do Senhor. Mas será que é possível que um homem una aquilo que Deus já separou? Vamos ver. A maior liderança do PT é o senhor Lula da Silva, antigo hóspede da Polícia Federal, que foi condenado por corrupção de forma unânime por 10 juízes de direito em 3 instâncias da Justiça, antes que as suas ações penais fossem anuladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. À época, durante o curso do processo, das investigações, a percepção das pessoas em relação à conduta do senhor Lula foi verbalizada, isso lá em 2006, pelo senhor Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Ele disse: "Eu acho que o Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites." Fecha aspas. Naquele tempo, Alckmin acusava o PT de saquear o país, como de fato ocorreu, e denunciava o Lula na sua intenção de, aspas, voltar à cena do crime. Então vamos ver como que a Bíblia caracteriza o culpado que é libertado e o inocente que é perseguido. Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade, como se justo fosse, especialmente se a sua culpa vier do pecado da corrupção. Jeremias 22:13. Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Deuteronômio 16:19. Não aceite suborno. O suborno cega até o mais sábio. Judas, traidor, corrupto, quando tenta tirar do outro aquilo que não lhe pertence, sugerindo que fosse doado aos pobres, é descrito dessa maneira no Evangelho de João. Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa com dinheiro de todos, tirava o que nela se lançava. Portanto, senhores, a Bíblia condena a corrupção a ponto de equiparar o ladrão com o assassino. Jó 24:14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres, mata os necessitados, e de noite age como ladrão. É assim que as Escrituras descrevem quem rouba dos idosos, quem engana os vulneráveis, quem tira dos humildes. E aí eu lhes pergunto: quem é que faz isso no Brasil? Aliás, quais são os estados mais miseráveis do país e quem os governa? É aquela história. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme.
Finalmente, tem outro pecado que afasta Lula e o PT do povo de Deus e da palavra divina: o mau hábito da mentira. O Lula está flagrado em vídeo se vangloriando de mentir para obter aí dividendos políticos, uma prática que, diga-se de passagem, ele mantém até os dias de hoje. Ocorre que o Evangelho de João, mais uma vez, denuncia que o mentiroso é filho do diabo e serve a ele. Aspas, não se apega à verdade, porque não há verdade nele, e quando mente, fala sua própria língua. Assim, Basília respondendo peremptoriamente à pergunta: esse curso de fé e democracia para a militância evangélica brasileira não servirá ao seu objetivo eleitoreiro. Um partido manchado pela corrupção, comandado por um líder que faz da mentira um hábito, nunca, jamais encontrará abrigo entre o povo de Deus. Cardoso, para você a mesma pergunta, se esse curso é suficiente para melhorar a interlocução entre evangélicos e petistas, ou em outras palavras, tem salvação? Bom, Basília, o povo de Deus se divide em vários rebanhos, né? E todos eles merecem o nosso respeito. A Igreja Católica sempre teve muitos militantes e correntes dentro do Partido dos Trabalhadores. Isto é notório, desde as comunidades eclesiais de base, há uma série de situações que estabeleceram relações de setores do Partido dos Trabalhadores muito fortes, muito expressivos com a Igreja Católica. Também evangélicos são militantes do PT em menor número, sem sombra de dúvida. Eu conheci núcleos de evangélicos que pertencem ao Partido dos Trabalhadores. Mas no momento em que nós vivemos intolerância, em que deuses ou Deus é contraposto a diabos e o meu inimigo é sempre o diabo, claro, é necessário que nós tenhamos o cuidado de vencer essa intolerância. Se o PT tem dificuldade de dialogar com um desses rebanhos, que é o rebanho evangélico, que supere isto, que entenda os evangélicos, que aprenda a dialogar. Nós temos que superar esta intolerância de carimbar no nosso adversário sempre o demônio e colocar os santos do lado que é aquele que eu penso. Não é assim, esse maniqueísmo, que a meu ver absolutamente não é compassado com o tempo democrático que nós vivemos, ele precisa ceder espaço a uma visão crítica e respeitosa. Nós temos que respeitar a Igreja Católica, claro que temos, como temos que respeitar os evangélicos, como temos que respeitar todas as religiões. E se os petistas têm dificuldade de dialogar com setores evangélicos, unilateralmente vamos entendê-los, vamos respeitá-los, vamos buscar diálogo. Ou seja, vamos parar de atacar para derrotar. Vamos procurar dialogar para juntos construirmos. Essa iniciativa do curso ela é muito bem-vinda, absolutamente muito bem-vinda. E eu acho que ela não é necessariamente eleitoral, mas ela leva à superação de preconceitos. Porque o preconceito ele é próprio do extremista. O extremista navega com preconceitos. Os meus nunca erram, são anjos. Os outros só praticam atos demoníacos. Os outros erram em tudo. Os outros nunca acertam. Os outros não fazem nada certo. Os meus, não, esses são santos, esses são puros. Não é verdade. Nós temos puros e impuros em todos os lados do globo terrestre. À direita, à esquerda. E, portanto, aprender a dialogar respeitosamente significa conviver democraticamente. Essa é a razão pela qual eu acredito que se o PT dialoga com uma parte do rebanho de Deus, para utilizar a expressão do Caio, que é o rebanho católico, que também merece todo o nosso respeito, tem que dialogar também com os outros rebanhos que merecem o nosso respeito. É isto que caracteriza a dimensão humana em que eu ouço para dialogar e não ouço para aniquilar o meu adversário, aquele que não pensa como eu. Ou seja, esse tipo de ódio não leva a nada. Esta situação de extremista só serve a quem pretende crescer diante de um mundo de ódio, diante de um mundo de violência. Então, portanto, acho correta esta visão do Partido dos Trabalhadores. Se nós temos dificuldade em dialogar com um dos rebanhos de Deus, vamos aprender a dialogar com eles. Vamos construir esta ponte, vamos construir este caminho. Acho uma excelente iniciativa. E que venham as próximas pesquisas de intenção de votos e opinião popular. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Obrigada, Cardoso. Não, de lá de cá é o Coppola. Obrigada, Coppola. Obrigada, Cardoso. Uma ótima noite a todos, especialmente a vocês dois. Pense bem, pense CNN.
O Caio Coppola, quando faz uma referência, ele é sempre muito certeiro e cirúrgico também. E quando ele faz uma referência ao governo Lula, aí ele é mais certeiro ainda e mais cirúrgico ainda. Você viu aí no vídeo que o Caio Coppola trouxe alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas para fazer referência aí ao Lula e ao seu governo. Pois bem, o Lula, ele tem uma postura, né, como governante, ou seja, o governo Lula simplesmente não se sustenta em si mesmo. Porque o governo Lula, né, ele caminha em cima de uma falsidade. Por começar, com as palavras ditas, né, em campanha, né, antes de ser eleito, os políticos em si já têm essa tônica, né, de andar ali ou de ter um direcionamento mental e psicológico, né, de enganação, né, de falsidade, de enganar intencionalmente o seu interlocutor, ou seja, o eleitor, a pessoa que está ouvindo ali as promessas mentirosas, as suas falácias, as suas narrativas, né? Então, os políticos, num geral, bom, não estou colocando aqui todos os políticos, mas de maneira bem ampla, os políticos, eles têm essa narrativa quando vão se candidatar e para se eleger, evidentemente. E o Lula e o seu governo, né, porque já é o terceiro mandato do governo do Lula especificamente, né, o PT já está aí no poder já há milhões de anos, décadas, né? E então o Lula especificamente, ele é um mestre, né? Ele é um gênio nessa questão de mentir, né? Chega a ser assim um negócio assustador. Ele mesmo comenta em vídeo, né? Ele mesmo assume que mente, que cria números. Tem vídeo dele aí falando que foi lá para fora em um tal evento lá e começou a falar números e números e números para impressionar o pessoal lá de fora, né? As pessoas que estavam ouvindo aquele monte de mentiras que o governo dele ou que ele próprio estava ali falando naquela ocasião. Portanto, o Caio Coppola foi muito cirúrgico nessa colocação que ele fez sobre a questão do governo Lula, né, trazendo ali versículos bíblicos, né, passagens bíblicas que realmente bate certinho com o que está acontecendo hoje no governo Lula, também com o que já aconteceu, porque não foi a primeira vez, porque não é a primeira vez que está acontecendo. Parece que os brasileiros têm aí uma amnésia, né? Tem uma amnésia aí referente a essa questão de eleger os mesmos sempre, né? Parece que gosta, né? Parece que culturalmente tem aí uma tendência a gostar de ser enganado, né? Então, o Lula está aí no poder novamente e fazendo o que ele sabe de melhor. E aí o Caio Coppola deixa isso muito claro neste vídeo, né? Como você bem viu aí no corte, tá?
Portanto, o Lula é isso, né? Não é surpresa para ninguém. Quem está surpreso com o Lula não o conhece, né? O problema é que existem aquelas pessoas que já conhecia o governo Lula, que já viu o que aconteceu, né? Toda a roubalheira que houve, Petrolão, Correios, Mensalão, etc, etc. E ainda assim votou no cara, ou então votou nulo. Pois é. Bom, por esse vídeo é isso. Deixa os seus comentários aí, deixa também o seu like e se inscreva no canal. E até breve.